Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui, cumprindo tardiamente, mas cumprindo a minha promessa de lhes trazer alguns vídeos sobre as novidades deste ano trazidas pelo iPadOS 16. Não foi só eu que atrasei, a Apple também. Ele só foi lançado oficialmente há poucos dias, já na versão 16.1, como vocês acompanharam lá no site. E vale notar aqui que não serão tantos vídeos, devem ter uns 2 ou 3 vídeos saindo aqui no canal sobre o iPadOS 16, porque a maioria das novidades são exatamente as mesmas que a gente já cobriu em vídeos passados do iOS 16 e do macOS Ventura 13. Então não vou repetir aqui o que mudou no Mail, o que mudou no Fotos, o que mudou no Mensagens, tudo isso é igualzinho aqui no iPad, só adaptado para a tela dele. Então a gente vai começar, é claro, com a grande novidade deste ano, muito polêmica, provavelmente ainda bugada, que a gente vai ver isso em tempo real, e é uma novidade que eu não testei nada aqui no iPadOS 16, que é o organizador visual, ou mais conhecido pelo seu nome original, Stage Manager. Mas o que é esse Stage Manager ou organizador visual, Rafael? A ideia aqui é tornar o iPad ainda mais produtivo, mais próximo de um computador, ampliando bastante aqui as suas capacidades de multitarefa com múltiplos aplicativos e janelas abertas ao mesmo tempo que podem finalmente ser sobrepostas aqui no iPadOS. Vamos já começar aqui logo de cara a conferir isso na prática para entender como que ele funciona. Antes de mais nada, um pouco de contexto sobre a multitarefa que a gente já conhece de antes aqui no iPadOS. Temos aqui, por exemplo, o Safari aberto em tela cheia. Eu posso tocar nesses 3 pontinhos aqui no centro superior e trocar do modo tela cheia, por exemplo, para uma Split View. Então ele aqui vai dividir a tela em duas e eu tenho que agora escolher o outro app que eu quero dividir lado a lado. Vamos colocar o Fotos aqui, por exemplo, e agora a gente tem a tela 50%, 50%, que pode aqui pelo meio ser redimensionada, por exemplo, 2/3 para o Safari e 1/3 para o Fotos, ou vice-versa. Vamos voltar aqui para o Safari em tela cheia. A outra opção que a gente tem aqui também é o chamado Slide Over, que esse já é até um pouco mais parecido com o que a gente vai ver em relação ao Stage Manager. Vou colocar o Fotos. Então agora eu tenho Fotos em tela cheia aqui atrás e o Safari numa janela flutuante aqui à direita, que eu posso também arrastar aqui para a esquerda se eu quiser, ou tocar aqui nesses 3 pontinhos para voltar em modo tela cheia, ativar Split View à esquerda ou à direita, ou manter o modo Slide Over, ou simplesmente fechar essa janelinha flutuante. Fora isso, é claro, podemos jogar aqui para cima para ver todos os aplicativos abertos e alternar por que a gente quiser com um toque. Isso tudo aqui é o que o usuário de iPad já conhece. Tela cheia, Slide Over, Split View, alternação entre apps. Vamos agora ativar o Stage Manager aqui pela primeira vez, ver como ativar isso e sentir principalmente o que muda na prática. Bom, tem 2 formas aqui de a gente ativar esse organizador visual. Uma vindo em ajustes, na área tela de início e multitarefa, e aqui embaixo a gente tem uma nova seção então aqui referente ao organizador visual, que ele fala aqui que com ele você pode trabalhar com seus apps favoritos, todos organizados em uma única visualização. Use várias janelas sobrepostas de uma vez e redimensione as janelas com tamanhos diferentes. Então a gente tocando aqui, você pode ali em cima então ativar o organizador visual e a gente tem um layout aqui que você pode ativar aqui, por exemplo, apps recentes na parte da esquerda, você pode deixar o dock visível ou não, e aqui em cima você alterna de iPad para outros displays, que é uma outra coisa que a gente fala já quando você tiver um monitor externo conectado aqui ao iPad. A ideia de poder desativar essas 2 áreas aqui, claro, é que você expande a janela. Então ele vai mostrando ali visualmente, aqui é como se a janela ficasse em tela cheia, mas aqui é o visual mais padrão aqui do organizador visual do Stage Manager. Eu não vou ativar ainda aqui, porque a outra forma de a gente ativar ele é puxando aqui a central de controle e tocando neste ícone aqui. Esse daqui é o chamado organizador visual. Quando eu toco aqui, como vocês podem ver, é a primeira vez de fato que eu estou ativando ele faz uma breve apresentação e vamos então ativá-lo. Por enquanto nada mudou porque eu estou justamente na tela inicial, mas se eu abrir aqui o Safari, por exemplo, vocês podem ver aqui na esquerda agora que ele mostra os apps recentes e o Safari já não ocupa mais a tela cheia. Então com um toque aqui no Notas, por exemplo, eu posso alternar do Safari para ele. Com outro toque aqui no Ajustes, eu posso alternar para os ajustes, posso jogar aqui para cima para voltar para a tela inicial, por exemplo. E uma das coisas legais aqui é que a gente não precisa mais ficar fixo no tamanho dessas janelas. Então aqui na App Store, por exemplo, eu posso tocar nessa abinha aqui no cantinho e começar a redimensionar. E aí eu não sei se vocês vão perceber aqui, mas ele não deixa, por exemplo, eu daqui para cá, eu tenho um espacinho que eu tô mexendo meu dedo aqui, mas ele faz um snapping, né? Eu posso soltar aqui, ele deixa nesse tamanho, eu posso reposicionar essa janela aqui, mas percebam, eu vou soltar aqui, ó, ela se moveu um pouquinho para a direita. Eu vou tentar rodar um pouquinho aqui para cima e para a direita, soltei, ela voltou. Então ele tem snappings, né? Ele tem tamanhos e posições mais ou menos pré-definidas. Então vocês veem aqui que ela está bem horizontal, quero deixar ela agora bem vertical, é isso daqui. Eu não consigo deixar menos do que isso, e eu também não consigo deixar no intermediário. Eu quero crescer um pouquinho só vertical aqui, não deixa, aí ele estica
e prende esse tamanho. Se eu quiser deixar ela lá no cantinho superior, ele já não me deixa. Eu posso vir até aqui, ele volta para o meio. Aqui, olha, eu não consigo nem... Esse já começa a mostrar os bugs aqui. Eu acho que isso daqui já começa a ficar confuso. Para uma pessoa que trabalha com janelas num computador, o fato de você começar a arrastar uma janela aqui e não conseguir deixar onde você quiser exatamente já é um pouco confuso. Eu não sei se isso daqui é um bug ou se realmente é uma restrição aqui do sistema, mas eu já começo a entender por que tem tanta reclamação aqui em relação ao Stage Manager. Mas beleza, vamos supor que eu queria deixar a tela da App Store assim, tentar jogar aqui um pouquinho pro lado, não deixa, já está centralizada, mas agora eu quero que o Safari fique junto com ela. Eu posso tocar e arrastar aqui para esse mesmo space. Agora sim ele jogou a tela da App Store para lá, o Safari aqui para este lado, vamos abrir aqui um post, eu posso aqui pela App Store aqui abrir uma outra área, a gente já está numa multitarefa bacana. Se eu quiser, eu amplio um pouco o Safari aqui também e agora a gente vê o conceito aqui de janelas sobrepostas acontecendo aqui no Stage Manager. Posso ampliar também a App Store. Vamos supor que eu queira um terceiro aplicativo, eu posso puxar aqui a coluna esquerda também. Vamos jogar o Música aqui para cima. Agora sim, agora a gente tem 3 aplicativos rodando aqui ao mesmo tempo num space só. Já é um conceito aqui muito mais de produtividade do que a gente está acostumado no macOS e no Windows desde muito tempo. Ainda assim, ficam os 3 pontinhos aqui em cima de cada janela que permitem colocar o app em tela cheia, adicionar uma outra janela a esse space ou minimizar. Aí o Safari volta aqui para a esquerda e ele sai dessa visão minha. Se eu tocar nele, ele agora voltou para um space completo. Se eu quiser colocar ele em tela cheia, eu posso. E ainda assim, eu posso puxar aqui da esquerda para chamar novamente a interface do Stage Manager. E vocês podem ver que o Notas está sozinho, o Fotos está sozinho, mas aqui eu tenho uma espécie de space com a App Store e o Música. Então eu toco aqui e eu já vejo que eu tenho 2 aplicativos rodando ao mesmo tempo nessa área aqui. Se você quiser ainda mais multitarefa, dá pra gente abrir um vídeo aqui, por exemplo. Vou colocar esse último aqui que a gente publicou, das 5 coisas que eu mais curti no iPhone 14 Pro para tocar em modo tela cheia aqui no Safari. Jogo pra cima, ele entrou em Picture e ainda assim eu posso aqui, por exemplo, entrar no Música e vocês veem que agora a gente tem a janelinha do Picture in Picture sobre os outros 2 aplicativos. É como se fosse mais uma janela aqui que a gente também pode esconder, voltar, posso ampliar essa janelinha, mas é outra camada aqui de multitarefa que já existia no iPadOS, que é o PIP integrado aqui ao sistema do Stage Manager. Ó, eu trouxe aqui uma janelinha do Notas, que tem um link aqui que eu salvei por meio de uma nota rápida e estou com o Safari aqui atrás. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu ouvi dizer que o sistema ainda não é inteligente o suficiente, ele pode ter comportamentos meio erráticos. Então o que acontece? Se eu tocar neste link aqui, o que eu espero é que essa janelinha do Safari aqui abra uma nova aba com esse mesmo link. Vamos ver se é isso que acontece. Vou tocar aqui e aconteceu certinho. Teve gente falando, por exemplo, que nesse caso aqui ele abriria uma nova instância do Safari num space diferente, mas não. Esse primeiro teste aqui que eu fiz foi de acordo com o que eu estava esperando. Se eu tenho uma janela do Safari visível e eu toco num link do app do lado, é isso que ele tem que fazer, então funcionando belezinha aqui também. Pode ser uma coisa que veio evoluindo aí das últimas betas do iPadOS até o seu lançamento final na versão 16.1. Maravilha. No Mac também é possível tocar numa aba aqui, arrastar para fora e criar uma nova janela do Safari. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Quero jogar aqui para fora. Sim, olha só. Funcionou também, maravilha. Agora a gente tem 2 instâncias do Safari rodando nesse space aqui e a gente tem essa flexibilidade. Esses cantos de redimensionamento, quando ele está muito para a direita, ele vira aqui para a esquerda. Uma coisa também que você provavelmente tem que se acostumar com o tempo, mas também está aí rodando legalzinho nessa configuração. Outra coisa, se eu tocar aqui e tocar no texto, se eu der Enter, é óbvio que o teclado vai funcionar, assim como se eu voltar para cá e tocar na URL aqui, eu posso ir para o apple.com, também o teclado vai respondendo direitinho aqui aonde você toca, que é outra coisa também que tinham narrado que poderia estar com problema em algumas betas antigas do iPadOS 16, aqui também aparentemente está funcionando legal com o Magic Keyboard. Mas como eu falei quando a gente estava aqui nos ajustes, tem esse menuzinho aqui que permite que você selecione outro monitor conectado aqui ao seu iPad. Isso é uma coisa que já funciona há bastante tempo no iPad, mas ele simplesmente espelha a tela. A partir de um futuro update, não está aqui no 16.1, o iPad vai permitir de fato você trabalhar com o monitor estendido em conjunto ao Stage Manager. Então quando você conectar um monitor externo, primeiro, ele vai esticar a janela de acordo com a resolução do monitor, não vai ficar mais aquelas barras pretas em volta, que era uma coisa terrível aqui no iPadOS, mas principalmente vai permitir que você arraste
janelas do organizador visual aqui entre monitores que você habilite se você quer esses apps recentes e o dock aparecendo também no monitor externo. Tudo isso vai ser possível aqui num futuro update. O único grande porém é que esse suporte a monitores externos futuramente vai requerer um iPad com M1 ou M2. O Stage Manager, a Apple ampliou um pouquinho o suporte a ele. Então, além do M1 e do M2, ele também roda em iPads Pro de 2018, 2020, com chips A12Z e A12X. Pelo menos isso foi ampliado, mas se você, por exemplo, quiser comprar um iPad de entrada aí, esse que acabou de ser lançado de 10ª geração com chip A14 Bionic, nada de Stage Manager e nada desse suporte estendido a monitores externos. Ainda falando em monitores e telas, aqui na área de tela e brilho a gente tem outra novidade aqui do iPadOS 16, nesses iPads Pro aqui, como que eu tô testando para vocês, que é um iPad Pro de 12,9 polegadas com chip M2, que é o modo de referência. Então a gente ativando isso daqui permite fluxos de trabalho nos quais as cores são fundamentais em um ambiente de visualização controlada. A ativação do modo de referência pode afetar a duração de bateria. Se eu tocar aqui, o iPad deu uma piscada aqui e muda um pouco aqui o brilho da tela, além de abrir aqui uma nova opção de calibragem de ajuste fino, que permite que você faça uma medição exata aqui de ponto branco e de luminância da tela. Basicamente aqui a ideia é usar essa tela de mini LED do iPad Pro de 13 polegadas, a tela Liquid Retina XDR, como a Apple chama, para você ter realmente um monitor bem preciso em termos de cores e luminância aqui, principalmente para quem trabalha, por exemplo, com correção de cor, edição de vídeo e afins. Então você pode habilitar esse modo de referência aqui. Provavelmente o monitor do seu iPad Pro é superior ao que você usa já como padrão monitor externo, a não ser que seja daqueles muito profissionais. Então a Apple trouxe esse modo de referência aqui para você calibrar a tela dele perfeitamente e ter as cores mais precisas possíveis aqui para você trabalhar, tornando, como o nome diz, o iPad no monitor de referência. Outra coisa muito bacana tá logo aqui em cima, que é o zoom da tela. Estamos agora na visualização padrão, vou tocar aqui para vocês verem. A gente pode trocar aqui para texto maior ou para mais espaço. Então, pela primeira vez aqui nesses iPads, a Apple está oferecendo uma opção que sempre existiu nos Macs, que é a possibilidade de você mudar basicamente a resolução da tela, de você deixar ou as coisas maiores na tela, né, para quem tem problemas de visão ou quem não precisa de muito espaço, ou como eu gosto aqui, trocar para mais espaço. Observe a própria interface dos ajustes aqui, como que vai mudar quando eu tocar aqui em OK e usar mais espaço. Deu uma piscada aqui na tela e voltou. E agora, olha que legal, a primeira vez que eu tô vendo isso daqui é muito bom. É a forma como eu uso, por exemplo, o monitor do meu Mac, o meu MacBook Pro 16 polegadas. Eu gosto de usar tudo assim menor e ter mais espaço na tela. Então, de fato, aqui, a área que você toca com os dedos aqui não fica tão prejudicada, mas é menor. É ideal aqui que você já tenha, então, um Magic Keyboard para você usar, por exemplo, o Trackpad, que é um cursor muito mais preciso, né, de acordo com o mouse, mas a gente agora fica com muito mais espaço aqui na tela. Deixa eu ver aqui o Safari, por exemplo. Isso é uma outra coisa que eu não mostrei para vocês, né, esse uso aqui do Trackpad. Então, olha que legal, muito mais bacana aqui. Olha, a própria interface do site aqui no Safari fica mais espaçada, mais bacana, tudo fica menor e mais de acordo aqui com a resolução. Incrível, incrível. Eu tô aqui embasbacado com essa novidade, que era uma coisa que eu queria no iPad há muito tempo. A possibilidade realmente... O que acontece é que a Apple criou sempre a interface do iPad, ela é touch first. Então ela é criada para o uso com o dedo. Por isso, todos os elementos na tela eles têm que ser um pouquinho maiores para você não errar muito quando você estiver tocando nele. E mesmo nesse modo aqui, como eu estava mostrando nos ajustes, não é que fica tudo minúsculo. Daria para ficar até menor, mas ainda assim é um modo que diminui essas áreas de interação, mas ainda assim fica usável com o dedo, mas preferencialmente é para você usar aqui com o mouse ou com o trackpad, como a gente está usando aqui agora com esse Magic Keyboard. Então, você ganha mais espaço, as coisas não ficam 100% retina ali, tipo @2x ou @3x, mas você ganha muito mais espaço para produtividade, ponto aqui também para o iPadOS 16. E novamente temos aqui do lado então 4 janelinhas, eu quero abrir uma quinta para ver o que acontece, vou puxar aqui o dock, abrir por exemplo o mensagens, vamos jogar aqui para cima, para cá, esquerda, e na verdade não, ele realmente não aumenta, ele só mostra que você não pode fazer scroll aqui, na verdade você vê aqui que eu tô pegando a janela para jogar para cima de um outro space se eu quiser, então ele aqui no iPad, mesmo com esse zoom de tela ativado, ele sempre vai mostrar um máximo de 4 miniaturas aqui à esquerda, que podem ter múltiplos apps dentro dela, mas se você começa a abrir vários apps, eles vão sumindo aqui, então são basicamente os 4 espaços mais recentes, eles ficam acessíveis aqui por essa barra lateral esquerda do organizador visual. Mas tá aí, senhoras e senhores, eu confesso que eu achava que a coisa estaria mais bagunçada aqui, mais bugada, claro que isso daqui foram poucos minutos de uma gravação de vídeo para vocês,
Não usei de fato aqui como produtividade no meu dia a dia para sacar realmente o que me incomodaria ou não, mas confesso que eu acho que isso daqui do jeito que já está e com o potencial que ele pode atingir também com o futuro, com feedback de desenvolvedores, com feedback de hard users do iPad, ele pode evoluir para algo muito bacana. E tal como eu falei no vídeo do Stage Manager aqui do macOS Ventura, afinal ele está presente também no Mac, no macOS eu já acho que é uma interação que vai agradar algumas pessoas, mas que quebra um pouco o que a gente já está muito acostumado no macOS. Aqui não, aqui é uma coisa diferente. Ele abre as portas, ele liberta o iPad para coisas que ele não podia fazer antes. Então o Stage Manager no iPad é basicamente obrigatório e, como eu falei, eu espero que ele evolua e que ele melhore, que ele corrija os possíveis bugs, que ele se torne mais flexível ainda. Mas é muito diferente de a Apple colocar isso daqui no Mac como um opcional, graças a Deus nem vem ativado por padrão, porque pra galera que já está acostumada com a forma como o macOS ou como o Windows já funciona há tanto tempo, você só usa isso daqui realmente se te agradar de alguma forma. Mas ó, vou dizer que esse zoom de tela aqui me agradou até mais do que o organizador visual. Era uma coisa que eu sempre quis no iPad, agora só falta realmente a Apple lançar um de 14, 15, 16 polegadas, como dizem alguns rumores aí, vai ficar chuchu beleza. Enfim, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui sobre o iPadOS 16 dedicado aqui às novidades. Em breve tem muito mais, deixa o seu joinha se você curtiu aí e até breve. Um abraço.